A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um estudo da lição. Hoje iremos continuar meditando ou estudando a lição A Igreja e Sua Organização nos Dias Atuais. E hoje teremos um tema bastante interessante e acredito que relevante assim para a igreja, principalmente aquelas igrejas que estão se organizando, né? Ou aquelas igrejas que já são organizadas e que precisam fundamentar mais no seu trabalho, a sua organização. E hoje vamos falar de um ministério muito importante na igreja, que é a tesouraria. E para contribuir conosco aqui, né, trazer algumas reflexões sobre esse tema, eu trouxe aqui a minha irmã Gilvaneide, né, que é contadora e é tesoureira aqui da nossa igreja. E hoje nós vamos falar desse ministério, vou dialogar com ela, ter uma conversa com ela aqui sobre esse ministério e a importância desse ministério na igreja, né? Pois bem, vamos iniciar falando o seguinte, que a tesouraria, ela é uma área muito importante na igreja, porque se ela não for bem cuidada, ela pode gerar muitos conflitos, dissensão e até mesmo divisão na igreja. Ao contrário, se a igreja tem uma boa tesouraria, uma boa administração, haverá sempre um progresso, haverá bênção e fortalecimento para toda a congregação. O termo tesouraria, na realidade, é uma palavra que é usada para aquelas pessoas que cuidam da parte financeira da igreja. No mundo secular, são as pessoas que cuidam da parte financeira de uma empresa, de uma associação, de bancos ou qualquer outra instituição. E vamos falar da tesouraria como um ministério na igreja, né, e a importância. Bem, minha irmã, ela tem uma vasta experiência nessa área porque ela é contadora, né? E ao mesmo tempo ela mexe muito com a parte financeira. Então ela já tem um certo domínio do assunto, do conteúdo. E hoje eu vou iniciar a seguinte pergunta para ela, né? Quais são as atribuições de um tesoureiro? Porque sabemos que existem muitas tarefas, né? Além de planejar ações de captação de recursos, de organizar, controlar, né? Dirigir os serviços da tesouraria, que outras atribuições nós podemos dar a um tesoureiro? De uma igreja local ou de uma igreja que é organizada ou que está tentando se organizar? Graça e paz, né? Sobre a tesouraria, as atribuições, só fazendo uma observação, o tesoureiro é a parte mais financeira, né? Digamos, existe a parte contábil, né? A parte contábil, que seja a parte que eu mais entenda, digamos assim, é a parte da prestação de contas, é a parte onde você confere as entradas, confere as saídas, faz os lançamentos, faz a prestação de contas, faz aquela parte burocrática de planilha, né? E essa é a área que eu tenho mais conhecimento, digamos assim. Então a tesouraria envolve isso, que é a parte contábil, né? Mas também envolve a área financeira, que é aquela área que tem que estar preocupada em realmente ver as finanças ali, ter pagamento de credores, de fornecedores, pagamento das principais contas da instituição, né? Por exemplo, se tiver colaboradores que precisem ser pagos, também tem que estar atento a isso. Tem que controlar o fluxo de caixa, de entrada e saída. Tem que também conferir, né, se está batendo as entradas, os dízimos e ofertas, saídas, se tem saldo positivo, se o caixa está ficando ali no limite, se precisa cortar algumas despesas, se precisa ver alguma outra forma de como administrar melhor o dinheiro, né? Que seria também a questão de orçamento, nesse sentido, ter um orçamento para saber até onde pode ir, os limites que podem serem ou não efetivados dentro da igreja, né? Que é até onde pode ir. Pronto. Tem também aqui, a gente cita aqui também na lição, fazer a conferência bancária, né? Para as empresas que têm conta, para as igrejas que têm conta bancária, né? Fazer a conciliação bancária, fechamento, ver se está batendo saldo bancário, entrada, saída do banco. E isso também, se a igreja ficando legalizada com o CNPJ, prestar contas também com a Receita Federal,
prestar contas com os órgãos fiscalizadores, né? Porque já que a igreja ela é um órgão sem fins lucrativos, ela tem que ter toda essa parte organizada para prestar contas também com o fisco, né? Porque não é só mexer com dinheiro, existe toda uma responsabilidade para você provar, né? E mostrar que o dinheiro está sendo usado de forma correta, sem fins lucrativos realmente, e está sendo usado apenas para a manutenção da obra de Deus, né? A manutenção da igreja. Amém. Vou entrar daqui a pouco na questão do orçamento, mas antes disso, você falou uma palavra aí sobre as responsabilidades, né, do tesoureiro. Elas são imensas. E aí eu vou fazer uma pergunta que acaba sendo uma pergunta assim, um pouco pessoal. Você que já trabalha nessa área contábil e que mexe assim, com essa parte financeira, pessoalmente, quais são os desafios de trabalhar com essa área? E assim, na igreja principalmente, que a gente viu aqui que pode gerar conflitos, pode ser uma bênção também, mas se não for feito um bom trabalho, não ter transparência, né, com a tesouraria, pode acabar gerando conflitos. Então, a responsabilidade, na sua opinião, de quem é um tesoureiro, de quem mexe com essa parte da igreja de finanças, é uma responsabilidade grande. Quais são os desafios, você como tesoureiro local, da igreja e também como contador? Quais são os desafios? Os desafios, assim, eu vou citar algo, né? Um dos desafios é a parte que pode haver divergência. Lógico, todo mundo, a igreja são formadas por várias pessoas, né? Então, assim, às vezes acontece de que alguém acredita que o dinheiro poderia ser usado de uma forma, já outro acredita que o dinheiro poderia ser usado de outra forma, e tem aquele que puxa para o seu departamento, o outro que puxa mais para o seu departamento, que mais, quando eu falo assim, departamento, por exemplo, tem um departamento, deixa eu ver, secretaria, Ministério Infantil, aí eu quero puxar mais para o Ministério Infantil, a outra pessoa, não, quero puxar mais para a parte das mulheres. E isso às vezes... A missão é importante para a igreja, vamos fazer a missão. Então cada um acha que tem uma área que merece um pouco mais de atenção, de dinheiro, né, digamos assim. Então isso é um desafio, você lidar com o pensamento de cada um e a gente, por isso que tem que existir reuniões e todo mundo votar, a maioria que decide, né, como vai ser usado o dinheiro, para poder chegar num consenso, maioria, né? Nesse ponto aí que você tocou, depois você pode continuar ainda falando dos desafios, se tiver outros ainda a serem citados, você falou de uma questão interessante, né? Cada um puxando para o seu lado. Então, como resolver essa questão? Aí a lição ela traz uma questão interessante, que é a questão do orçamento. É extremamente importante haver um orçamento na igreja, porque é esse orçamento que define, que orienta o trabalho da igreja. Então, há igrejas que, incrível que pareça, não têm orçamento. E aí eu faço a pergunta: qual a importância, então, tendo em vista esse desafio que você falou aí, da igreja ter o seu orçamento? De destinar, ou até colocar porcentagens para cada ministério, para que não venha acontecer isso que você acabou de dizer. Então, qual a importância do orçamento, já que você trabalha nessa área, de contadora da Câmara, né? E sempre o dinheiro que é destinado para as cidades tem que ter o orçamento, né? Então, sem orçamento, as coisas funcionam. E na igreja, isso é importante? É justamente essa questão de evitar, né? Essa questão, não, eu acho que deveria gastar mais aqui, eu acho que deveria gastar mais ali. E a partir do momento que a gente faz uma reunião e que o corpo todinho ali, a direção toda resolve determinar um percentual para cada área, qual será o projeto, né? Que o valor para cada projeto que a gente quer realizar, a gente já estabelece, todo mundo fica ciente, né? Como vai ser usado o dinheiro. Então vai evitar tem um orçamento para o ministério tal, então a gente vai usar até aquele limite daquele orçamento para aquele ministério. Lógico que tudo é flexível, mas no geral é isso, a gente vai usar até o limite daquele ministério. Quando chegar ali, não tem mais verba, a gente vai avisar a pessoa responsável pelo departamento que está para ela, né, economizar ou
que precisa de um pouco mais de cautela no uso porque está faltando verba ali para aquele departamento. Já o outro departamento, se não tiver usando, pode ceder para aquele departamento está usando mais. Mas vai ser tudo em forma de consensual, né? Vai ser tudo flexível, mas ao mesmo tempo o orçamento vai direcionar, né? Direcionar essas questões para evitar esses desafios aí, que é lidar com cada um querendo pro seu lado. Então, o orçamento vai determinar isso. Como cada um vai gastar, até que limite vai gastar, e fica todo mundo ciente, todo mundo vota, e a grande maioria decide, no geral sempre depende de consenso, né? E já é uma forma de lidar com esse desafio. Outro desafio que eu acho que eu acho que é o desafio que eu acho mais difícil é a questão da prestação de contas nas despesas. Porque, por exemplo, às vezes a falta que também tem a ver com falta de tempo. Então, assim, eu não tenho tempo de estar... Entendi, visto que o trabalho na tesouraria na igreja é um trabalho voluntário, não é isso, né? Isso, e também, como é voluntário, e não só porque é voluntário, mas demanda muito tempo. E também tem a questão, por exemplo, eu não entendo. Vou citar exemplo, Ministério Infantil. O Ministério Infantil ele tem uma área bem específica de material, e para comprar o material, a pessoa precisa entender, e isso não é muito minha praia. Então, preciso comprar material para fazer decoração para as crianças, algumas historinhas e tal. Então, se eu for comprar, eu não vou saber comprar o que precisa. E se eu tiver uma lista também, eu vou ficar perdida. Então, eu prefiro o quê? Ser a pessoa responsável do ministério para ela fazer a compra, né? Então, eu vou ali e determino através do orçamento o limite, que até onde ela pode gastar. Então, a dificuldade que se tem às vezes é quando você vai comprar um material, algumas empresas não entregarem nota fiscal, cupom fiscal. Aí a gente fica numa sinuca de bico, porque a gente sabe que o dinheiro foi gasto para comprar o material, mas uma loja ali ou outra não entregou o cupom. Então, para fazer a prestação de contas daquele valor, fica bagunçando, digamos assim, a nossa situação, assim, atrapalha bastante o trabalho. É um desafio, acho que é um dos que eu acho mais difícil. Essa questão da prestação de contas, quando as empresas não querem dar nota fiscal ou não dão nota fiscal, aí a gente tem que procurar outro lugar que dê nota fiscal, ou dependendo da realidade de cada igreja, de cada região, às vezes é difícil, né? Nosso caso aqui é um interior pequeno, então existem algumas empresas que não dão, aí a gente tem que correr para o vizinho, para a cidade vizinha para comprar. Isso demanda tempo, isso demanda... que mais? Demanda tempo e demanda também... Às vezes o custo é mais caro, lógico que a pessoa paga imposto. É muito complexo, mas é um desafio grande, essa questão da prestação de contas sem nota fiscal. Além do orçamento, né, nós temos também a questão do patrimônio, dos bens da igreja. Como isso deve ser administrado e qual é o papel do tesoureiro em poder controlar os bens, as doações e até mesmo a venda de algum móvel, imóvel, e aquele dinheiro ser usado para outra coisa. Como é que funciona em relação à tesouraria? Assim, eu vou ler o que tem aqui na lição, né? Que segundo a Confederação Nacional, né, do Batista do Sétimo Dia, o que é o patrimônio, né? O patrimônio da Conferência da Igreja Batista do Sétimo Dia é constituído de saldos bancários, de caixa, bens móveis e imóveis, títulos, apólices adquiridos por compras, permuta, doação ou legado, registrados em seu nome, entre outros, e só poderá ser utilizado na consecução de seus fins estatutários. Quanto às atribuições do Departamento Patrimonial, recomendamos a leitura do regimento interno, né? Ele está falando para a gente ler o regimento interno da igreja, mas assim, resumindo de uma forma bem simples, o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações que se constitui tudo isso que eu falei aqui, né? Saldo bancário é bem, né? O que tem no caixa? Bem. A gente tem tanto a questão dos bens materiais, né? Os bens móveis, bens imóveis. Temos também
saldo de caixa é direito, é bem, né, da igreja, né? Em relação aos bens móveis, é interessante que todos estejam no nome da instituição, porque como eu vou provar que aquele bem é da instituição se não tiver no nome? Então tem que ter esse cuidado, esse controle. A tesouraria tem que ter esse cuidado, esse controle de se comprar um bem para a igreja, está no nome da igreja. Comprei o nome do irmãozinho da igreja. Sim. Então os irmãozinhos, sei lá, resolve sair da igreja e dizer: ei, esse bem está no meu nome, vou levar comigo. E quem vai provar que era da igreja e não do irmãozinho, né? E por isso a importância de estar tudo no nome da instituição. Ele pode fazer com forma de doação, né? No caso desse irmãozinho que está no nome dele, ele pode fazer um termo, alguma coisa doando. Como é que seria? Para regularizar a situação, sim. O ideal é já comprar no nome da igreja, mas aconteceu, por exemplo, a gente comprou porque o CNPJ ainda não estava concluído, está em processo de abertura, mas precisava comprar urgente aquele equipamento da igreja. Então a gente, assim que o CNPJ sair, faz o termo de doação para regularizar a situação, para que todos os bens, móveis, imóveis estejam no nome da igreja. Os imóveis, terreno, a igreja em si, a construção da igreja, então tudo tem que estar regularizado no nome da igreja. E é bem isso. Nós falamos bastante da tesouraria, né, desse ministério, desse departamento da igreja, como algo assim, no contexto da sua prática, né, no seu dia a dia, né? Mas eu agora gostaria de chamar a atenção para uma parte mais teórica, né? Que é falar sobre os fundamentos bíblicos para a tesouraria. Nós encontramos fundamentos na Bíblia para esse departamento. Tinha pessoas, tanto no Velho como no Novo Testamento, que eram responsáveis pelas finanças da igreja, do templo, quando se fala do Velho Testamento, ou da igreja no seu início ali no Novo Testamento. Com certeza, acho que tudo tem que ter, né? Assim, e na Bíblia, que é a nosso guia, com certeza não seria diferente, né? Porque não tem como você administrar sem ter um departamento específico para isso. Não fica tudo muito solto. Você não consegue controlar e nem saber como está a situação, né, da igreja. Então a gente pode ver os filhos de Jeiel, Zetã e Joel, lá em 1 Crônicas 26 e 22. Eles estavam a cargo dos tesouros da casa do Senhor, é um exemplo que a gente pode citar. Temos também Neemias, que teve uma tesouraria durante a reconstrução dos muros de Jerusalém. E após a reconstrução, alguns cabeças das famílias traziam as contribuições para o templo, que eram guardadas também pela tesouraria. Estava em Neemias 7, 70 a 72. No Novo Testamento, acho que todo mundo conhece, temos Judas, né? Discípulos de Jesus, que era o tesoureiro. Então Jesus deu esse cargo para ele lá. Então eram 12 discípulos, mas mesmo assim tinha que ter uma pessoa responsável por essa área. E como eu falei, se não tiver, não tem como controlar nada, não tem como entender o que está acontecendo com as finanças ou com o patrimônio da igreja, do grupo. Interessante também que na Bíblia a gente encontra também respaldo para fazer essa separação do que é do Estado e do que é da igreja, né? Porque existia na época de Cristo os chamados zelotes, né? Que faziam rebelião contra o Império Romano, e eles não aceitavam de nenhuma maneira que pagar impostos a Roma, que até era exorbitante. E na época, inclusive, o templo, os dinheiros que caíam no templo, os sacerdotes, eles eram nomeados por Roma, e todo o dinheiro que era recolhido no templo, a maior parte ia para Roma. Então, na realidade, o templo satisfazia os interesses, né, do Império Romano, os interesses financeiros. Aí você vê a religião misturada com o Estado, não é? E Jesus vai dizer que, deixar bem claro, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso está claro na Bíblia. Tem até a história da viuvinha, porque
há dois contextos, né? A gente pode tanto elogiar a atitude da viuvinha em ofertar tudo ali no templo, mas também pode-se entender aquele texto como algo opressor por parte dos sacerdotes da época, que até as viúvas que eram para ser amparadas pela comunidade, pela religião da época, né, que Jesus, essa era a religião de Cristo, cuidar dos órfãos e das viúvas, não eram amparadas. E além disso, aquela oferta da viuvinha, apesar de ser bem intencionada, mas ali toda a oferta que ela estava dando, na realidade era para atender os caprichos de Roma. Então, o que eu quero concluir aqui para lançar uma pergunta, é que, de certa forma, o Estado estava misturado com a religião. E aí, hoje, você pode explicar melhor, os sistemas da igreja que funcionam, as tesourarias, as finanças, independente do Estado, não é? Mas como funciona? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como é que é essa prestação de conta? A igreja precisa também prestar contas ao Estado, é a primeira pergunta. Outra coisa também, o Estado pode interferir na questão financeira das igrejas, é o segundo ponto. E a terceira pergunta é, até que ponto existe essa independência? Ou até que ponto as igrejas precisam, então, justificar para o Estado a sua atuação? Tem alguma forma dela justificar que ela atua na sociedade para comprovar que você até falou no início aqui, para comprovar que o dinheiro não está sendo usado indevidamente com os fins lucrativos? A independência totalmente não. Porque dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, assim, quando a gente devolve o dízimo e oferta, a gente está devolvendo para a manutenção da igreja, né? Porque a Bíblia diz que trazer todos os dízimos da casa do Senhor para que haja mantimento, né? Então, assim, a gente traz nesse sentido. Porém, o Estado, ele tem legislação, onde ele deixa as igrejas imunes de impostos, de alguns impostos, desde que seja usado de forma correta. E para comprovar que está sendo usado de forma correta, tem que atender algumas coisas. Por exemplo, o exemplo que eu falei das notas fiscais, né? Então, quando você... Eu sei que a gente vai ouvir controvérsias em relação a que os impostos no país são altos, né? Mas Deus disse o quê? César o que é de César, né? Então, a nossa legislação prevê que tem que pagar imposto, que tem que comprar com nota fiscal para que sejam pagos os impostos. Então, como é que a igreja atua, né? A igreja tem essa responsabilidade de comprar as coisas com nota fiscal, de prestar conta com seria uma forma de pagar impostos. A igreja estaria pagando nos impostos onde os fornecedores, os credores dele, os colaboradores, recolhendo os impostos com colaboradores, né? A parte, como é que eu posso ser, trabalhista, se tiver colaboradores, e na parte de compras de fornecedores, comprando com nota fiscal. Ele vai estar exercendo a sua cidadania, dando acesso ao que é de César. E prestando conta disso, porque para prestar conta tem que ter documento hábil. Não vai... Eu acho que você até já respondeu a terceira pergunta, porque eu queria mais saber essa questão para mostrar que não é fins lucrativos, eu acho que, no caso, dessa forma, com as notas fiscais. Não só notas fiscais, documentos hábeis, né? Por exemplo, aluguel. Aluguel, qual é o documento hábil que a gente comprova? Um recibo de aluguel. Certo? Além disso, né, de comprovar pelas notas fiscais, tem algum tipo de taxa que o Estado aplica à igreja, anual, alguma coisa assim do tipo, ou não? Existe. Existe. Principalmente na parte trabalhista, né? Por exemplo, se eu tiver colaboradores ali que prestam serviço e que tem a sua carteira assinada, paga assim, INSS patronal, acho que paga PIS também. O que não vai aí pagar seria, no caso, o imposto de renda, porque não existe uma renda, né? É imune, porque justamente o dinheiro, você tem que provar que entrou para a manutenção da igreja, provar o que entrou, provar o que saiu, para poder ter essa imune. Alvará de funcionamento, dependendo do município, também geralmente é isento, mas tem que atender as regras de segurança para quem está ali.
Então, você tem um alvará de licença, você não vai pagar, mas você tem a obrigação de deixar o ambiente da igreja seguro para receber as pessoas. Em relação ao corpo de bombeiros, tem que ter esse cuidado. Você não paga o alvará ao município, mas você tem que ter o alvará de funcionamento dizendo que está atendendo as outras licenças, como por exemplo o corpo de bombeiros, né? Se tiver um incêndio, alguma coisa, então você tem que estar com a igreja toda preparada e regularizada nesse sentido, porque você está colocando muita gente ali na mesma localização, então seria esse sentido aí. Amém, amém. Estamos agora partindo, né, para a parte final da lição, vamos fazer uma aplicação assim para o nosso cotidiano, né? Falando um pouquinho desse departamento tão importante. O que um tesoureiro então precisa para exercer esse ministério, né? Essa função, né? Ter esse cargo na igreja tão importante. O que é necessário? Acho que primeiramente é ter a confiança da igreja, né? Porque é um cargo que você vai ali... Honestidade é indispensável, né? Isso, a honestidade. Então você tem que ter a confiança das pessoas da igreja, né? As pessoas têm que confiar para lhe dar esse cargo, para que você exerça essa função, né? Vai estar mexendo com finanças, é algo muito complicado em qualquer local, não só na igreja. Então, uma das coisas o tesoureiro precisa agir com honestidade, né? Transparência total. O que mais? Esse princípio de transparência eu me lembro da Constituição, né? Porque a Constituição ela fala da transparência e ela fala essa questão do público, né? De tornar público. É o princípio da informação, né? Todos têm direito à informação. Então, no caso, todos os membros têm direito às informações, do que entra, do que sai, né? Isso. É diferente da contabilidade pública, porque a sociedade como um todo tem direito a saber tudo, né? Mas na igreja em si não, é a sociedade geral, mas a sociedade da igreja, né? A igreja ali faz parte de todos os membros, seja do maior ao menor, que exerce cargo, que não exerce, tem direito a essa prestação de contas, saber como está sendo usado as finanças, né? O dinheiro da igreja, né? Destinar com sabedoria os recursos, é um desafio, né? Destinar com sabedoria. A importância do orçamento que a gente falou, que é sozinho não, mas, né? Isso. Tipo, por exemplo, que também você tem que ter uma noção de quando vai votar o orçamento, você ter argumento porque todo mundo quer dar o seu melhor, todo mundo quer o maior valor possível, o maior percentual possível no orçamento, mas aí quem está à frente da tesouraria tem que entender até o limite que pode ir, né? Se eu colocar esse percentual aqui para essa área, vai faltar para essa. Então, tem que ter sabedoria em relação a destinar os recursos na hora de orientar o orçamento também. É difícil, mas tem que ter. E também preciso temor, né? Temor ao Senhor. Porque você não está fazendo ali por você, nem por ninguém. Visando alguma promoção. Isso, você está fazendo ali um trabalho voluntário, né? Então tem que ter temor. Tem que ter temor a Deus, amor, né? Temor, amor a Deus, tem que fazer... Um servo. É para servir mesmo, né? Porque assim, geralmente você conseguir um tesoureiro e contador ao mesmo tempo, porque geralmente assim, acontece o seguinte: o tesoureiro é um que mexe com as finanças, faz os pagamentos, contabilidade, e a contabilidade que faz a prestação de contas para os órgãos governamentais, né, para fiscalização, para o fisco, é outro, né? E no nosso caso, na nossa igreja, né, praticamente se a pessoa tiver coisa na área, já fica voluntário no todo, né? É verdade. Aí já fica voluntário nas duas áreas, tanto nas finanças como na parte contábil, prestação de contas. Então, é isso. Então tem que ter temor ao Senhor para fazer isso sem querer nada em troca, digamos assim. Então a gente conclui aqui a lição dizendo assim que a tesouraria é um departamento importante. A estabilidade da igreja no que diz respeito à sua parte administrativa
depende em grande parte de um bom desempenho do tesoureiro, que com temor, amor e responsabilidade cuide dos recursos financeiros da mesma. Lembremos que a igreja é uma instituição sem fins lucrativos, que custeia suas despesas única e exclusivamente com a arrecadação dos dízimos e ofertas. Portanto, o trabalho do tesoureiro nesse quesito é fundamental. Olha como é importante esse departamento da igreja. O tesoureiro ainda deve ter qualificações positivas, como ser capaz, ou seja, competente, ser verdadeiro, ter boa reputação e, acima de tudo, ser temente ao Senhor. Tendo essas qualificações, a igreja estará confiando a palavrinha que você usou. O departamento é uma pessoa comprometida em fazer com louvor e com amor, o que lhe foi incumbido. Então, amém, nós ficamos muito felizes por mais um estudo da lição e por você ter participado conosco até agora, pedindo que você compartilhe aí esse vídeo com outras pessoas, que para mais pessoas possam assim conhecer mais sobre esse ministério, sobre esse departamento tão importante da igreja. Agradecemos a todos pela participação e deixo aqui a minha irmã com as saudações finais. Graças a todos, que vocês tenham entendido e algumas partes talvez eu tenha não sido claro o suficiente, mas eu acredito que o objetivo geral da lição a gente tenha passado. Então, qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários e tal, e a gente pode verificar se consegue tirar. E é isso aí, graças e paz a todos, Deus abençoe a todos vocês. Amém. Amém. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz.